Desde os primórdios da consciência, uma sombra paira sobre a humanidade, o medo da morte. Um medo ancestral, enraizado em nossa própria natureza. O que acontece quando a vida se esvai? Para onde vamos quando o último suspiro ecoa? Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas desse medo universal, explorando uma das figuras mais icônicas que a humanidade criou para personificá-lo: o ceifador. Desde os primórdios da consciência, uma sombra paira sobre a humanidade. O medo da morte. Um medo ancestral, enraizado em nossa própria natureza, que transcende culturas, épocas e crenças. Um medo que nos acompanha desde o primeiro instante em que compreendemos a finitude da vida. Já parou para pensar na intensidade desse medo? Ele se manifesta de diferentes formas: no receio do desconhecido, na angústia da separação, na apreensão diante da dor e do sofrimento. Mas, acima de tudo, no temor do completo aniquilamento, do fim da consciência, do desaparecimento do nosso próprio ser. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas desse medo universal, explorando uma das figuras mais icônicas que a humanidade criou para personificá-lo: o ceifador. Prepare-se para uma jornada sombria e fascinante pela história da personificação da morte. Não estou aqui para assustá-lo, mas a morte é uma certeza inescapável, um destino que todos compartilhamos. Ao longo dos séculos, a humanidade tem buscado, incessantemente, maneiras de driblar esse fim inevitável, seja pela ciência ou por rituais ancestrais. Mas, enquanto essa busca continua, o tic-tac do relógio persiste, implacável, marcando o tempo que nos resta. E quando esse tempo se esgotar, a lenda diz que uma figura imponente, envolta em trevas, surgirá: o ceifador. Neste vídeo, vamos mergulhar no Lendas Noturnas e explorar as origens dessa figura icônica, a própria personificação da morte. O ceifador, frequentemente retratado com uma túnica preta esfarrapada, empunhando uma foice e cavalgando um corcel branco fantasmagórico, é mais do que uma simples imagem. Ele representa um conceito profundo e universal. Não se trata apenas de quem ele é, mas sim do que ele representa. O ceifador é a personificação da morte, a imagem que surge em nossas mentes quando pensamos no fim da vida. Algumas representações o mostram como um esqueleto envolto em um manto com capuz, enquanto outras sugerem que apenas um vazio escuro se esconde sob os tecidos. Independentemente da representação, seu propósito permanece o mesmo: guiar as almas dos falecidos para o além, mantendo a ordem natural da vida e da morte. Ele não é o agente da morte, mas sim seu condutor. Mesmo assim, o ceifador, também conhecido como o anjo da morte, com toda a sua simbologia, ainda nos causa arrepios. Ele se tornou um ícone do terror e da cultura pop moderna. Mas onde tudo começou para essa personificação da morte? Surpreendentemente, o termo ceifador só surgiu em 1847, com a tradução parcial de Robert Minzi, da obra alemã de 1841, Der Christliche, o estudante cristão. No entanto, a origem do conceito em si remonta a um período muito mais sombrio: a peste negra. A pandemia de peste bubônica, que assolou a Eurásia no século XIV, a peste negra, foi um divisor de águas na concepção do ceifador como o conhecemos. A partir de 1346, essa terrível epidemia ceifou entre 75 e 200 milhões de vidas. A falta de compreensão sobre a transmissão da doença e a ausência de tratamentos eficazes na época contribuíram para a sua rápida disseminação. Imagine a cena: corpos amontoados nas ruas, em diferentes estágios de decomposição. Um cenário nunca antes visto, que semeou o terror e o medo da morte iminente. Diante de tamanha devastação, com a incerteza pairando sobre a sobrevivência de si mesmos e de seus entes queridos, o medo da morte se intensificou. Artistas e escritores da Idade Média traduziram esse medo em suas obras, inspirando-se nos corpos em decomposição. A morte, então, passou a ser representada na forma de um homem, ou melhor, de um esqueleto ambulante. O esqueleto, símbolo da morte, representava o corpo humano após a sua decomposição. Essa imagem humanizou a morte,
um dos conceitos mais abstratos para a humanidade, intensificando ainda mais o medo que a cercava. De filmes e programas de TV a obras de arte e livros, o ceifador se consolidou como a personificação mais icônica da morte. Até hoje, a cultura pop continua a produzir obras que homenageiam esse arquétipo. E embora as representações mais recentes dessa figura encapuzada a mostrem sob uma luz menos aterrorizante, o impacto que ela exerce não apenas na cultura pop moderna, mas em toda a nossa história, é inegável. O ceifador, essa imagem do esqueleto encapuzado gravada em nossas mentes, é uma marca dos horrores que a humanidade suportou no passado, uma lembrança constante da nossa própria mortalidade. Como diz o ditado, assim como eu sou, você também será. Gostou dessa imersão no universo sombrio do ceifador? Quer explorar mais lendas e mistérios da noite? Então, inscreva-se no canal Lendas Noturnas. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual a sua representação favorita do ceifador. Junte-se a nós nessa jornada pela escuridão e durma bem. Se conseguir.